back, everybody. Sejam bem-vindos, irmãos. Just want to review what we did in our last presentation. Eu gostaria de fazer um pequeno resumozinho do que a gente falou na última apresentação. We're looking at the everlasting gospel, Nós estamos estudando o Evangelho Eterno. and we've seen that it comes in 3 steps. Nós vimos que aparece em 3 etapas. Clearest place to see that is Revelation 14. A forma mais clara de vermos isso está em Apocalipse capítulo 14. But when we compare that to John chapter 16, Ao compararmos essa passagem com João capítulo 16, versículo 8, it speaks about sin, righteousness, and que fala judgment. sobre o pecado, justiça e juízo, So we see that there's these 2 elements to the gospel message, nós vemos que tem esses 2 elementos no Evangelho Eterno. either righteousness or falling into Babylon. Ou você vai estar justo, ou você vai estar caindo em Babilônia. And he talks about the results of the same gospel message. E fala desse resultado, desse mesmo evangelho, tem esses 2 resultados. This can be explained by understanding Matthew 25, Isso pode ser explicado se você entende Mateus capítulo 25, where the church is described of being composed of 10 virgins, onde a igreja é descrita sendo composta por 10 virgens, 5 wise 5 and sábias, 5 foolish or wicked. 5 tolas ou ímpias. So these 2 groups Então esses 2 grupos are going to be decided vão ser decididos by their response pela sua resposta, to the beginning of tests pelo começo dos testes, or the first judgment message. ou primeira mensagem de juízo. Depending upon how you respond to that message Dependendo de como você responda a essa mensagem, will determine what will happen to you, vai determinar o que acontecerá com você. whether you're righteous or whether you become Ou se wicked. você vai ser encontrado justo ou você vai ser encontrado ímpio. When we can understand that concept, Quando nós podemos entender esse conceito, it explains explica when we said quando nós dissemos that probation que a aprovação is not não é preparation, preparação, but it is mas é testing. um teste. Because if you fail the first test, Se você falhar o primeiro teste, what will happen when the second test comes? o que vai acontecer com você quando o segundo teste chegar? You will fail. Você vai falhar, você não vai passar. Failure of the first test A não passar no primeiro teste looks like this. parece como, It means you love sin, quer dizer que você ama o pecado, Satan, Satanás, more than you love God. mais do que você ama a Deus. Or you might love yourself more than you Ou love talvez God. você ame a você mesmo do que você ame a Deus. Você ame mais a você do que a Deus. That's your experience. Essa é a sua experiência. You cannot be right with God. Você não tem como ser certo ou justo com Deus. You'll fall into Babylon, Você cai para a Babilônia and when judgment happens, e quando o juízo acontece, you'll receive death, not life. você recebe a morte ao invés da vida. Then we spoke about Então nós falamos também standing up. no ato de se levantar. The concept of standing up O conceito de levantar-se can refer to a change of dispensation, pode se referir a uma mudança de dispensação, judgment, juízo or close of probation. ou fechamento da porta da graça. So we de have graça. a line here, Nós então desenhamos essa linha. and we've marked Daniel 12:1, Nós marcamos Daniel capítulo 12, versículo 1, where Michael, who is Jesus, stands up. no qual Miguel, que é Jesus, se levanta. And when he stands up, Quando ele se levanta, it begins a time of trouble that has never been on this earth. começa um tempo de angústia como nunca existiu nessa terra. We sometimes call that Jacob's time of trouble, Nós chamamos às vezes o tempo da angústia de Jacó, or it's the period of the 7 last plagues. ou o período das 7 últimas pragas. And it says he will stand up É onde fala, ele se levantará, at that time. e naquele momento. And if we run back through the E verses, se você voltar esses versículos, the time it's referring to, o tempo que está se referindo naquele tempo é time of the o end. tempo do fim. So this time is the same as this time. O tempo que está dizendo aqui em Daniel 12 é o mesmo que está dizendo aqui em Daniel 11, 40. And the time of the end O tempo do fim is both a point é ambos um ponto, and a period of time. também um período de tempo. So it's within the time period of the end of the world, É dentro do período do fim do mundo, the time of the end of the world, o tempo do fim do mundo, that Michael will stand up. que Miguel se levantará. But the time of the end is also a point. Mas o tempo do fim também é um ponto. Ellen White is explicit that it's 1798, Ellen White é explícita quando ela marca esse ponto em 1798. but there are a number of events that happen at the time of the end. Mas vários eventos que aconteceram no tempo do fim. It's this struggle between the king of the north and the king of the Essa south. batalha entre o rei do norte e o rei do sul. The retaliation A retaliação of the king of the north do rei do norte, when he begins to resurrect quando ele começa a ressurgir
in agreement ressuscitar, with Revelation 17, de acordo com Apocalipse capítulo 17, is described está descrito by the second point here, pelo segundo ponto que está marcado ali, the time of the end. o tempo do fim. And this date is 1989. E essa data é 1989. And so we've got verse 40, Então nós temos o versículo 40 and we've split it into two e sections. nós dividimos entre duas sequências, duas etapas, A e B. But the other important concept we need to understand, Another concept. the other important one, Ok, o outro ponto importante que eu quero que vocês entendam is the progressive nature of a work. é a natureza progressiva do trabalho. So when the first angel begins to do a work, Quando o primeiro anjo começa a fazer o seu trabalho, it has a progressive nature or element connected with it. existe uma natureza progressiva conectada com ele. Just like this, when the time of the end comes, Da mesma forma que o tempo do fim é, quando o tempo do fim chega, it has a progressive nature. tem uma natureza progressiva. So when we think of Michael standing up, Quando você pensa sobre Miguel se levantando, judgment, change of dispensation, juízo e uma mudança de dispensação, close of probation, fechamento da porta-graça, we can describe that as a shut door. nós podemos descrever isso como uma porta fechada. And we know that there was a shut door in Nós 1844. também sabemos que em 1844 existia uma porta fechada também. The door to the holy place was shut. A porta do lugar santíssimo foi fechada. So we know Nós sabemos, in type em tipo, that Daniel 12:1 was fulfilled here in 1844. que Daniel 12, versículo 1 também foi cumprido em 1844. But more than that, Mas além disso, mais que isso, we also spoke about the 2300-day prophecy. nós também falamos das 2.300 tardes e manhãs. And we saw that first the church is judged and then the world. Nós aprendemos que primeiro a igreja é julgada, depois o mundo. And therefore, E por essa razão, Michael must be standing up here Miguel também está também se porando de pé aí, for the church porque a igreja, and stands up para here a igreja e agora também aqui, for the world. para o mundo. But this would be the beginning Mas isso seria o começo and this would be the end. e ali seria o fim. So Michael standing up here Então Miguel se levantando aqui marks the close of his ministration for all human beings. marca o fechamento final de toda a sua ministração para toda a raça humana. And this 12:1 in parentheses E esse aqui que está entre parênteses 2, versículo 1, marks Michael standing up for the church. marca Miguel se levantando para a igreja. Now this may cause you consternation, Talvez isso pode causar para você um pouco de desconforto, but unless we understand the progressive nature of things, mas se você não consegue entender essa natureza progressiva das coisas, you will come to a wrong conclusion. você vai chegar a uma conclusão equivocada. Our church has no visibility of this. A nossa igreja não issue. tem uma visibilidade sobre esse assunto. So when it gets the first, second, and third angels' messages, Quando chega na primeira, segunda e terceira mensagem angélica, because of two things, por causa de duas coisas, they don't understand the test begins here, eles não entendem que o teste começa ali no número 1, and also e também they don't understand the progressive nature of things. eles também não entendem essa natureza progressiva das coisas. They're forced Eles são forçados not to do this, não para fazer isso, né, de forma linear. but they get the second and they move it to the third, Então eles pegam a segunda, movem para onde está a terceira, and they get the first and do the e same. ele faz a mesma coisa com a primeira, joga ela aqui onde está a terceira. Sorry, it's the second. Second. So they get Obrigado. the first, second, and third, Então você vê a primeira, a segunda e a terceira, and they move them into the future. ele joga elas para o futuro. And tomorrow we'll read a passage that deals with this Nós vamos issue. amanhã ler uma passagem que fala sobre esse assunto de mexer, mover essas mensagens para o futuro. Know this. Quero que vocês saibam disso. When we do this as a church, Quando nós fazemos isso como uma igreja, it's not accidental. isso não é de uma forma acidental. It's a response. É uma resposta, It's an effect é um efeito, that is caused by something. mas ele foi causado por algo. Now, if people don't like what I'm saying, Se as pessoas não vão gostar do que eu estou dizendo, instead of being reasonable, ao invés de serem arrazoarem and listening and taking time to hear what I'm saying, e tomar o tempo, escutar o que eu estou falando, because I don't have any credentials, porque eu não tenho nenhuma credencial, they just won't listen. eles simplesmente não vão querer escutar nada do que ele está falando. And what they E do o que eles fazem, is they throw everything away eles jogam tudo para fora. and they ignore me. Eles ignoram o que ele está falando. When I say me, I'm not referring to me as an individual. Quando eu falo eu não estou falando eu como uma pessoa. I mean teachers
who Eu present falo, these quer dizer, messages. as pessoas, os professores que apresentam essas mensagens. But when they see that we hold prophecy schools like this, Às vezes, quando eles veem que nós fazemos esses eventos de escolas proféticas, acampamentos proféticos, and we attract new people, e nós atraímos novas pessoas para esses eventos, then they become fearful eles então começam a ficar assustados, com medo, atemorizados. that we have influence over the church. Será que nós temos influência sobre a igreja? And to cut short that influence, Então, para cortar essa influência de uma forma logo, acabar logo com isso curto, what they do o que eles fazem? is they begin to manipulate the scriptures. Eles começam a manipular as escrituras. So you'll see a lot of manipulation of the scriptures Você vai ver muita manipulação das escrituras by people who fight and oppose this message. das pessoas que lutam e opõem a essa mensagem. And Ellen White deals with this. E Ellen White, ela fala, ela lida com esse tipo de pessoas. And the greatest crime that they commit E o crime maior que eles cometem, is that they miss this. que eles perdem esse ponto. And if you miss number one, Se você perde o ponto número 1, and she says they don't miss it accidentally, ela fala que eles perdem esse ponto número 1 não é por acidente. they misread Eles mal leem and misapply e também aplicam de uma forma equivocada the first step, a primeira etapa, the time of the end, o tempo do fim. and they put it into the future. E eles querem jogar esse tempo do fim para o futuro. As soon as you put the first step into the future, you have to take the second with it. Assim que você move o primeiro para o futuro, você tem que também levar o segundo para o futuro. This is Sunday law. Isso aqui é o decreto dominical. Ask anyone in the church. Pergunta a qualquer pessoa na igreja hoje, Not only that, não só isso também, mas read in the spirit of prophecy, ao ler o Espírito de Profecia, and you'll get identified onde que você pode identificar the Babylon falls at the Sunday law. que a Babilônia caia na lei dominical. The vast majority of the church A maioria das pessoas na igreja accepts this truth as given. aceitam essa verdade como sendo dada, como sendo true. And here we come, E aí chega nós aqui, o nosso grupo, and we say this is not e a true gente fala, isso não está correto. because we need to understand the progressive nature of the second message. Isso não está correto, porque nós temos que entender essa natureza progressiva do juízo. And at first sight, E a primeira visão, a primeira aparência, it seems to be in opposition to parece inspiration. que nós estamos... parece uma oposição contra a inspiração, But as you see how history repeats, mas ao você estudar como a história se repete, which is the hallmark of the true God, que é a marca principal do Deus verdadeiro, which we discussed from the book of que Isaiah, nós já falamos na parábola passado com o livro de Isaías, what you discover você vai descobrir, o que você is that descobrirá, the first, second, and third are happening in a sequence. que a primeira, segunda e terceira estão acontecendo numa sequência. So that's the other thing that we get into Esse é um trouble outro with ponto que às vezes o nosso ministério entra em problema, em conflito com, when we start having these discussions with the church. quando nós começamos a ter essa discussão com a igreja. And some of you Alguns de vocês may have the same questions and concerns. já tiveram talvez esses mesmos pensamentos e questionamentos Now, when we e talk about preocupações. Quando nós então conversamos ou falamos the everlasting gospel, do Evangelho Eterno, we can conceptualize it in different ways. nós podemos conceitualizar de uma forma diferente. So I want to conceptualize it Da forma que eu quero conceitualizar, from the symbology that's brought to view in the sanctuary. usando a simbologia que está trazido através do santuário. So we've got three steps: Nós temos 3 etapas: sin, pecado, P, righteousness, J, and J-Z, judgment. e juízo. Pecado, juízo e justiça. Pecado, justiça e juízo. So we pick this from Revelation John. 14 and John chapter 16. Nós pegamos essa simbologia de Apocalipse capítulo 14 e João capítulo 16, versículo 8. But if we think in terms which many of us are familiar, Se nós pensamos às vezes em termos que nós estamos muito familiarizados, the courtyard, the holy place, and the most holy o place, pátio, o santo e o santíssimo. we could think of this first step as justification. Nós podemos pensar o primeiro sendo justificação, J-U-S-T. Justificação, And this is sanctification, santificação, S-A-T. S-N-T, S-A-N-T. S-A-N-T, yeah. Santificação, and the third step is glorification. e o último é glorificação, G-L-O-R. Glorificação. So hopefully we're familiar with these terms, Eu espero que vocês estão familiarizados com essa terminologia, even though we may not actually fully understand what they all mean. mesmo que talvez a gente não consiga entender de forma completa o que significa todos esses termos. So we've got justification, sanctification, Então and glorification. nós temos justificação,
santificação, glorificação. And they're all different terms for the same 3 steps. E são todos termos diferentes, se referindo aos mesmos 3 testes. Fear God, Temei a Deus, give him glory, dá-lhe glória, for the hour of his judgment is a hora come. do seu juízo é chegado. Now, justification, sanctification, Justificação e santificação they're 2 interesting terms, são 2 termos interessantes. and sometimes we don't have a good idea of what they actually mean. Às vezes a gente não consegue ter um bom entendimento do que significa isso mesmo. Ellen White talks about these quite extensively, Ellen White fala em bastante detalhe esses termos justificação e santificação. and she talks about righteousness. E ela fala sobre justificação. So, how do you say righteousness? Justificação. We're gonna say the Justiça. same. Yeah, it's the same. They're very similar. Okay. Justiça. I didn't want to. Okay. And this is an O at the end. Okay. Yeah. So, righteousness Justiça covers both of these steps. vai cobrir as 2 etapas. I'll put it in blue. Eu vou colocar aqui em purple. Blue. Blue. Purple. Purple. So here's righteousness. Aí está justificação. And righteousness E justificação, justiça. is justification and sanctification. A justiça está englobando justificação e santificação. We're told Nós somos ditos that the righteousness que a justiça by which we're justified é através da justiça que nós somos justificados, is something, é algo, and the righteousness by which we're sanctified is something. e a justiça que nós somos santificados também é algo. Something. You say something? Something. É algo. I'm going to define it in a moment. Ele vai explicar o que é esse algo. So righteousness A justiça is both justification and sanctification. cobre os 2, ambos, justificação e santificação. But there's slight differences between the two. Mas existem algumas diferenças entre os 2. And I want to show it in this way. Eu quero mostrar para vocês dessa forma. So the righteousness Então, a justiça by which you're justified na qual você é justificado looks like this. parece assim. A certificate. A what? Certificate. Um certificado. So here's your certificate. Um certificado, um diploma. It's got your name on it. Seu nome está lá em cima, And it's Parminder. stamped. E recebeu um selo. The righteousness A justiça, by which you're justified no qual você está justificado, is like a certificate. é como se fosse um certificado, um diploma. Or we could call it Ou nós podemos chamar disso também a title. um título. T-I-T-U-L-O. This is your title for heaven. Esse é o título para você ir ao céu. So you might be called a doctor Você talvez pode ser chamado de doutor, or a bachelor ou um bacharelado, or a professor. ou um professor. So you have all these different titles. Você tem todos esses tipos de títulos. And how do you know they're legitimate titles? Como é que você sabe se esse diploma é realmente legítimo? Because you have to present a certificate. Você to tem que prove mostrar it. o quê? O seu certificado, a sua prova. So justification Então, justificação is your certificate or your proof é o seu certificado, a sua prova, o seu diploma, that you can get into heaven. que você pode entrar no céu. And who is that given by? E quem é que dá esse diploma, então, para você? It's given by Jesus. É dado por Jesus Cristo. He justified us. Ele justificou a gente. He gave us a certificate which is our title to heaven. Ele deu esse certificado, que é o nosso título para poder entrar no céu. But sanctification Mas santificação isn't that. não é isso. So sanctification Santificação looks like this. parece como isso aqui. This is what sanctification looks O like. que o santificação parece é como isso aí. Sanctification Santificação is a coat or a robe, a set of clothing é uma capa, uma roupa that doesn't belong to you, que não te pertence, but it's given to you. mas é dado a você. And as soon as you put it on, Logo que você põe esse casaco, esse coat, it becomes yours. ele se transforma, ele é seu. So this is not your title, Esse não é o seu título, this is your fitness. esse aqui é a sua fitness, Your, vocês entendem, né? like your strength, your A sua ability. habilidade, a sua habilidade. How do we say fitness? Fitness, it's same as in English. We use this word in Portuguese. So Okay. they will know what that is. This is your fitness, A sua and this is your title. a sua habilidade, aquele é o seu título. They both came from Jesus. Ambos vieram de Deus, Jesus. But sanctification Mas santificação
Your fitness for heaven a sua habilidade de entrar no céu, a sua fitness, is based upon you having a new set of clothes. baseado no fato de você ter um novo, a troca de roupa. Now, when are you given this new coat? Quando você recebe esse novo casaco, At the beginning no começo or the end of your journey? ou no final da sua jornada, It's at the beginning. que momento? No começo ou no fim? And when are you given your É no certificate? começo. Quando você recebe seu certificado, At the beginning as well. no começo também. This one's easy because it's the first step. Porque aquele ali do título é fácil, porque é o primeiro teste, correto? You realize you're a sinner, Você percebe que você é pecador, you repent, você se arrepende, and now you're made right with God. agora você está certo, você se acertou com You're Deus. just. Você está justo. And how do you prove that? E como é que você prova isso? You show your Você certificate. pega aqui, olha aqui meu diploma. It's your title. É o seu título. But that is not enough to get into heaven. Mas isso não é suficiente para você entrar no céu. You need to be fit. Você precisa estar fit, você precisa estar em forma, You need to do some exercise. hábil. Precisa estar hábil. Apto. Precisa estar apto para And you entrar. start your E exercise você começa o seu exercício. as soon as you get your certificate. Assim que você pega o seu certificado, você já começa já o exercício. You get your clothing Você recebe a sua roupa at the same moment that you're justified. no mesmo momento que você foi justificado. The righteousness A justiça by which you're sanctified no qual você é santificado is your fitness for heaven. é a sua habilidade de ir ao céu. Aptitude para ir ao céu. Aptidão. The same righteousness A mesma justiça, my Portuguese is getting bad. by which you're A justified mesma justiça no qual você é justificado is your title. é o seu título. And this righteousness E essa justiça happens at one moment, acontece em um momento, at the same time. ao mesmo tempo. This is the easiest way to know and Essa é understand uma forma muito fácil de poder se entender. that even though we draw the everlasting gospel like this, Mesmo que a gente desenhe o Evangelho Eterno sendo dessa forma, in 3 steps, em 3 etapas, we should actually be drawing it like this. nós, de forma correta, deveríamos estar desenhando o Evangelho dessa forma. The first and the second step A primeira e a segunda etapa, and the third e step. depois a terceira etapa. So from now on, A partir de agora, in the rest of my presentations, we're going to be doing it this way. do resto das minhas apresentações, eu vou estar fazendo dessa forma. The Bible agrees with itself. A Bíblia está de acordo com si própria. So if we see this model Se a gente vê então esse modelo brought to view in the sanctuary, trazendo no santuário, we would have to see nós teremos que ver that the same model is brought to view que esse mesmo modelo tem que ser trazido in the Revelation. na Revelação, And it no Apocalipse. E é. So let's go to Revelation 18 just to Vamos show agora ao that. Apocalipse 18 para a gente poder mostrar isso. Now, I'm spending quite a bit of time Eu estou dedicando bastante tempo going over these issues explicando esses assuntos for the following reason. pela seguinte razão. There are people on this message today Existem algumas pessoas que estão pregando essa mensagem hoje, who have been studying these things for many years. que já estão estudando essa mensagem por vários anos, And now, e agora at the moment where we're coming to the very end of our que estamos chegando já no finalzinho probationary do time, nosso tempo de prova, no nosso tempo de graça, people are beginning to express confusion. as pessoas estão começando a demonstrar muita confusão. And questions are being As asked perguntas estão sendo feitas. about when angels come, Pergunta quando and the angels come. when they come, Quando os anjos vierem, and what happens when they o come, que acontece quando eles vierem, and what doesn't happen when they e o come. que não acontece quando eles não vêm. As an example, Por exemplo, um exemplo, someone would say this: alguém talvez diria isso. is the third angel's message Será que a mensagem do terceiro justification anjo by faith? é justificação pela fé? And Ellen White would say, E Ellen White daria uma resposta. yes, Ela falou sim. in verity. justification by faith is the third angel's message in verity. Ellen White fala sim. Justificação pela fé é a terceira mensagem angélica em verdade, in verity. We've all heard that statement. Acho que todos nós já escutamos essa citação. So my question is, Então minha pergunta para vocês é: what does that mean? o que significa isso então? Because you've got justification Porque você tem justificação, as the first step. é a primeira etapa. And now we're talking about the third angel's message. E agora a gente está falando da terceira mensagem And angélica. she's saying they're the same thing. E ela fala que é a mesma coisa. They're actually justification by faith. E ela fala que na verdade são justificação pela fé. So is the first angel's message and the third angel's message the same thing or not? Então será que a primeira e a terceira mensagem são a mesma coisa ou não?
And if they are, E se eles são, where do you place them on a line? então onde que você vai colocar eles então na linha? So that's why I want to spend a bit of time Por isso que eu quero dedicar um pouco de tempo nisso. doing this foundational work, Botar esses fundamentos aqui. because it will help us, Porque ele vai nos ajudar, hopefully, espero, to try and deal with some of the issues that are rising now para in our poder movement. lidar ou entender alguns dos assuntos que está acontecendo dentro do nosso próprio ministério. So how did we go from here to here? Como é que a gente então sai dali para cá? We said Nós dissemos fear God, give him temei a Deus, glory, dá glória, for the hour of his judgment is come. a hora do seu juízo é chegado. Sin, righteousness and judgment. Pecado, justiça, juízo. Temperance, righteousness, judgment. Temperança, justiça e juízo. I think temperance is in the second one, right? Temperance is here. Temperance is in the first. Okay. So that's Acts 24:25. Atos capítulo 24, versículo 25. So we can see this in many different words. Nós podemos ver isso em diferentes formas. But then we went to the sanctuary Então nós fomos para o santuário and we said e nós dissemos justification, justificação, sanctification, santificação. and glorification. It's the second one. It's the second one. Sorry? It's the second I one. know it's a different order. Oh, it's a different order. Yeah, okay. So we've got justification, sanctification, glorification. Justificação, santificação, glorificação. Your title O seu título, o seu diploma, and your fitness a sua aptidão for getting into heaven. para você poder entrar nos céus. And we know, E nós sabemos, based upon justification and sanctification, baseado na justificação e santificação, that they happen at the same time. que eles acontecem ao mesmo tempo. Now, none of us are evolutionists, Nenhum de nós aqui somos evolucionistas, I hope. eu espero. A.T. Jones addressed this issue very firmly. Alonso, A.T. Jones, um dos pioneiros, ele falou sobre esse assunto em detalhe. And I'm sure no one will put their hand up E eu acho que ninguém aqui vai levantar a mão that they're evolutionists. que ele é um evolucionista. But we tend to believe Mas nós, às vezes, tendemos a acreditar and tend to say, e, às vezes, queremos dizer, I'm getting better, eu estou melhorando, doing less sin. eu estou fazendo menos And pecado. one day, Um dia, at the end of the rainbow, no final lá do arco-íris, I won't be doing any sin. eu não vou estar fazendo mais nenhum pecado. And I'm saying, I can't wait for that day to happen. Ele falou assim, eu não posso esperar aquele dia chegar, onde você chegar no In arco-íris. the English, they say, No inglês eles usam essa expressão. pie in the sky, by and by. What é? It doesn't matter because it doesn't translate to Portuguese. It means it's never going to happen. Você quer dizer, nunca isso vai acontecer. If you think you're going to put away sin Se tomorrow, você acha que você vai colocar o pecado amanhã, Satan has got you in his train and you're headed towards hell. Satanás já colocou ele dentro da bandeja dele, já está te levando você já pro inferno. So when we think about this issue Quando nós pensamos sobre esse assunto, of justification and sanctification, justificação e santificação, we have to make sure that we are really creationists. nós temos que ter certeza que nós somos verdadeiros criacionistas. And how does creation operate? E como que a criação funciona? The Lord speaks O Senhor fala and it's done. e está feito. Né? Hopefully we agree with that. Amém? Espero que todos nós estamos de acordo com isso. And where does he speak? Onde que ele fala? Through his word. Através da sua palavra. When you see him speaking through his word, Quando você vê ele falando através da sua palavra, there is power existe poder to change you para mudar você from one thing to another. de uma coisa para outra coisa. And how long does that take? E quanto tempo você acha que demora para isso acontecer? In a moment, No momento, in the twinkling of an eye. no piscar de olhos. So we want to put the first step, Nós queremos botar então o primeiro teste, justification, justificação, as a point in time. como um ponto no tempo. You're either justified or you're not. Ou você está justificado ou você não está justificado. But sanctification, Mas santificação, which begins que começa at exactly the same moment, no exato momento, because when you get your title, porque no dia que você recebe o seu diploma, you get your clothes. você recebe já At the same a seu time. casaco no mesmo momento. Remember, they're only symbols Lembre-se, são simplesmente símbolos of the experience da, of what? da experiência de quê? What are they a symbol of what experience? O que experiência é essa que ele está falando? Experiência sobre o quê? Salvation, da justificação, Righteousness is right here. da justificação, The symbols of righteousness. essa simbologia da justificação,
Here you receive your righteousness. Aqui você recebe a sua justificação. When you're justified Quando você está sendo and justificado sanctified. e santificado. And sanctification Justiça. E santificação is the process é o or a processo work ou o trabalho of a moment. de um momento. As soon as that happens, No momento que acontece, you are now sanctified. você está santificado. But Ellen White doesn't say that. Ellen White não fala dessa forma. She says sanctification is what? A work-life process. A Ellen White fala o quê? A santificação é o quê? It's a lifelong work. Does that sound like evolution to me? Será que isso parece evolucionismo para mim? O que vocês acham? So here's sanctification, Aqui é santificação and here you're going to live. e aqui você vai viver. And what happens here at the third O step? que acontece aqui no terceiro etapa? You die, Você morre, because it's the work of a lifetime. porque esse é o trabalho da vida toda. When you're finished being sanctified, Quando você terminou de ser santificado, you're put to sleep. você é colocado para dormir. So here you are, dead. Então aí você está morto. You can be a living dead or you can be dead. Você pode estar um morto-vivo ou um morto-morto. Maybe that won't make much sense to Talvez some isso não people. faça sentido para vocês, mas I'll leave it at that. eu vou I'll deixar, explain it later. eu vou explicar para vocês depois. So here's justification, sanctification, the work of a lifetime. Aqui tem a justificação, santificação, que é a santificação é um trabalho de uma vida toda. When you're sanctified, Quando você está sendo santificado, are you getting better? você está melhorando Are you getting worse? ou você está piorando. Are you going up and down? Você está indo para cima e para baixo. What happens in a sanctified life? O que acontece numa vida que é santificada? You stay the same. Você mantém o mesmo. You have consistency. Você tem consistência, Because sanctification porque santificação means this. significa isso. Here you begin your sanctified walk Aí você começa o seu trabalho de santificação, and you are justified. você é justificado, And then tomorrow e amanhã you're justified. você é justificado, And sanctification santificação, is the work e a santificação é o trabalho, of remaining in a justified relationship with ou Jesus. mantendo-se na posição de justificado em Cristo. Another way of expressing Uma this, forma de expressar isso, sanctification is the clothes that you get. sanctification is the close. Sanctification was the clothes that you receive. A santificação, outra forma de dizer, é a roupa que você recebe, o casaco. Were those clothes good at the beginning? Será que aquelas roupas estavam bom no começo? Were they woven in the looms of heaven? Será que eles vão perder a sua qualidade no céu quando vai para o céu? Yes. Sim. Can that cloak or coat get better? Você acha que esse casaco pode melhorar? Can it get whiter? Será que pode ficar mais branco? Of course it can't, Claro que pode, because it was created in heaven, porque ele foi criado no céu and everything in heaven is e perfect. tudo no céu é perfeito. So when we Não think, pode. Cannot. it cannot get whiter. Okay, go back then. Corrige então. So this I said it coat, cannot. I said it can. So go back again. so this Just- coat, esse casaco, just repeat which all was that. created in heaven, Esse casaco que foi criado no céu, which is white, que no caso é branco, cannot get whiter ele não pode ficar mais branco do que ele já é, because it can't improve. porque ele já foi criado do céu, não pode melhorar. So when we think about sanctification as the work of a lifetime, Quando a gente então pensa que a santificação é um trabalho de uma vida I toda, want us to think about it as consistency. eu quero que nós pensamos sobre consistência. Yes, that's fine. Consist. I like that. That's fine. T. E N consist. N C I A. There's a little thing here. So sanctification is consistency, A santificação quer dizer consistência, integrity, integridade, uniformity. uniformidade. But sanctification is one more thing. Mas a santificação é algo mais. It's going from a position of strength, É sair de uma posição de strength like battle or difficulty. physical strength, Ou não, sair de uma posição de força, from a position of strength to strength. saindo de uma posição de força para força, So strength to strength, de força a força, or glory to glory, ou de glória a glória. are all terms that Ellen White uses to describe São sanctification. todos os termos que Ellen White usa para descrever santificação. And it gives the symbology E te dá Or the a simbologia representation. ou a representação of growth. de crescimento. Paul speaks about growing in what? Paulo fala em quê? Crescimento em quê?
Grace. em graça. What is grace? O que significa graça? Most people think grace is forgiveness of your sins A maioria das pessoas acham que graça é perdoar os seus pecados, or an unmerited or unfavored gift from heaven. ou é um recebimento de um mérito, um presente do céu que não é merecido. So if I gave you a gift, Se eu te dou aqui um presente, would the gift get better tomorrow será que o presente vai ficar melhor amanhã and the next day? ou no próximo dia? How would the gift grow? Como é que esse presente vai crescer? It wouldn't. Não vai. Sometimes our concept of these thoughts are not correct. Às vezes o entendimento desses pensamentos não são corretos. Growth in grace Crescimento em graça is not some evolutionary term from turning from a fish to a human being. não é um termo evolucionário de onde você sai de um peixe para a fish from what? From a fish to a human being. To a human being, de um peixe para um ser humano, As the world teaches evolution. como o mundo ensina a evolução. We are not improving. Nós não estamos melhorando. It's not 10 sins, 9 sins, 1 sin, no sin. You don't start with doing 10 sins 10 sins, I got it. Ok. Não é você começar com 10 pecados, 9 pecados, 8 pecados, 7 pecados. So what is growth in grace? O que significa crescimento em graça? What is this growth O indicating? que esse crescimento está indicando? Two things. Duas coisas. One of them is information. Um deles é informação. So that's an easy one for us to see. Isso é fácil para a gente poder ver. It represents information. Representa informação. So here, Então aí, I've got some information. eu recebi uma informação nesse ponto aqui. When you've got information, what do you have to do? Quando você recebe uma informação, o que você tem que fazer? Decide to accept or reject. Decidir, eu vou aceitar ou vou rejeitar essa informação? It's a test. E é um teste. Tomorrow, Amanhã, you're going to get another test. você vai receber um outro teste, Different. diferente. So this line, Então essa linha, all it's representing tudo está representando, o que está representando? is more and more information. Mais e mais informações. So you understood about 1989. Então você chegou aqui e entendeu sobre 1989. You understood about 9/11. Você chegou aqui e entendeu o dia 11 de setembro. Then when 2520 came, E daí chegou 2520, quando chegou, you crumbled under the pressure. você começou, né, a tremer sob a pressão em volta de você. You failed the test. Você repetiu o teste, não passou o teste. So you're not sanctified. Então você não está santificado. But when that information came and you passed, Mas quando aquela informação veio e você passou, then you carry on. você continua andando para frente. More and more information, Mais e mais informações, or we could call it light. ou que nós podemos chamar luz, L-U-Z. L-U-Z, luz. So a test or information or light. Ou um teste, ou uma informação, ou a luz, The message gets bigger. a mensagem cada vez fica maior. You have to understand so many things. Você começa a ter que entender tantas coisas. So you could think this as your brain getting bigger. Você pode pensar como é que o seu cérebro está ficando maior. So when we think about growth in the terms of sanctification, Então, quando você pensa no termo de crescimento relacionado com santificação, it's not in the terms of improvement, não é no termo de melhoramento, but it's in the terms mas sim no termos de, of increase in information. mas sim no termo de aumento de conhecimento. Because sanctification means consistency. Porque santificação significa consistência. Now the other thing A outra coisa the sanctification represents que santificação representa or symbolizes, ou simboliza, we need to understand agriculture. nós temos que entender sobre agricultura. So now we're going to look at this growth that's happening, Nós agora vamos ver esse crescimento que está acontecendo. and now we're going to see it in agricultural terms. Nós vamos ver agora em termos de agricultura. So this is not a human being Isso agora não é um ser humano with certificates and coats. que recebe um diploma e um casaco. Now we're thinking Agora nós vamos pensar about seeds. sobre sementes. So here you have a seed, Aí você tem uma sementinha, and it's dead or dormant. está morta ou dormente, And latente. what do you have to do? E o que você precisa fazer para essa semente? You have to nurture this seed. Você tem que nutrir essa semente. The seed is dead. A semente está morta, M-O-R-T-A. This dead seed Essa semente que está needs morta life. precisa de vida. How do you give life to a dead thing? Como é que você dá vida para uma coisa que está morta? Let's go to Ezekiel, Vamos abrir Ezequiel, chapter 37. capítulo 37. This is the everlasting gospel we're dealing with, remember? Se vocês se lembram, nós estamos lidando aqui com o Evangelho Eterno. And we know Nós sabemos that the everlasting gospel brings life, que o Evangelho Eterno traz vida and it also e também brings death. traz morte.
if you get on the wrong side of it. Se você estiver do lado errado do evangelho eterno, você we- pode estar morte. Do we know about the sword of God? Vocês sabem, já ouviram falar da espada de Deus? How many edges does it have? Quantos lados, ou gumes, né? Gumes que fala? 2. Gumes? Do you know why? Você sabe por que tem 2 lados a espada de Deus? Because one edge Porque uma lâmina, um is for the lado, wise, que é para as sábias, os sábios, and one edge is for the wicked or the foolish. e o outro lado, a outra lâmina, é para os ímpios, os tolos. The wise Os sábios get admonished. recebem uma admoestação, They have this growth of information. e eles começam a ter esse crescimento de informação. But the wicked or the foolish, Mas o ímpio, o tolo, they're going to get beaten. eles vão ser massacrados, vão ser batidos, vão ser cortados. You want to say it's massacred, that's fine. They're going to get massacred with the sword Eles vão ser of the Lord, massacrados pela espada de Deus, which is the Bible. que é a Bíblia. The word of God will slay you. A palavra de Deus vai te cortar. So here we are. Aqui nós The estamos, dead person uma pessoa morta, needs the gospel message to come alive. Ezekiel 37 precisa dessa mensagem do Evangelho para viver. Ezequiel capítulo 37. begins in verse 1 Começa no versículo 1, with a valley. no vale. So we said here, Nós dissemos aqui, standing up. standing up, ficar de As pé, symbols. se levantar como So it's a símbolos. symbol that means something. Valley. Um vale, V-A-L-E. So a valley Se um vale is a symbol. é um And símbolo, what it means is this. o que significa isso? It can have other meanings, but it means Pode this. ter vários, pode ser outros significados, mas também pode significar isso. It's a place of decision. Um lugar de decisão, L-U-G-A-R, decisão, D-E, C-I, no, it's all together, Decisão, S-A-O. É aqui, So a valley is a symbol of a place of decision. Yeah, I know it's one word. Ok, decisão. I'll just connect it like that. Ok. Okay, so place of decision. Aqui é um lugar de decisão. Esse vale é uma simbologia de um lugar de decisão. We'll be speaking about decisions. Nós tivemos já falando sobre decisões. Where do you begin to decide anything? Em que momento você começa a tomar The decisões? first step. É o primeiro passo. You're going to decide whether you're going to obey God or not. Você vai decidir se você vai seguir, obedecer a Deus ou não. So right here, Nesse momento, through the symbology of a valley, pela simbologia de um vale, you get these people who are dead, você vê esse povo que está morto, and we're identifying them as seeds, e nós estamos identificando eles também como sementes, which are dead. que está morta. Do you know how to make a seed come alive? Você sabe como se faz para fazer uma semente ficar viva? You really only need to do one thing. Você, no caso, precisaria fazer uma coisa só. Give it rain. Você precisa dar chuva para ela. Sunlight helps, A luz do sol ajuda. but sometimes you don't even need sun because you As- bury most seeds in the soil. Às vezes você nem precisa de sol, porque a maioria das vezes a semente está enterrada debaixo da terra. If you're into health reform, you've probably done sprouting. Se você sabe um pouco sobre o movimento de reforma, você sabe sobre sprouting, quer dizer brotar, germinar. And you know Comidas germinadas. you only need water to germinate a seed. Você precisa somente de água para germinar uma semente. So here we go through this chapter. Então agora nós vamos por esse capítulo, Verse 3, versículo 3. God asks him a question. Deus faz uma pergunta para ele. The middle of the verse in the English. Ah, Son of man, can these bones live? a pergunta fala, filho do homem, porventura viverão esses ossos? So the question is, A pergunta é, can the bones live? esses ossos podem viver? Can the seed live? Pode a semente viver? They're in a valley Eles estão num vale, at the first step at the beginning in the place of decision at the time of the end. eles estão no vale, na primeira etapa, na primeira decisão que eles têm que fazer. Back here, Lá atrás, time of the end. tempo do fim. So there's going to be a dialogue. Vai existir um diálogo. Ezekiel says, you figure it out, God. Ezequiel fala assim, olha Deus, você que sabe. So God says, Então Deus vai e responde, I think they can. eu acho que dá para eles viverem. If I give them the gospel message. O Senhor dá para eles o evangelho, So the gospel message a is going to be mensagem do given to them. evangelho que se dada para eles. Verse 4, Versículo 4. here's the gospel. Aqui está o evangelho que eu vou dar para eles. Então me disse, profetize sobre esses ossos. E disse-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Now, if we had time, we'd go into this symbol of hearing. Se a gente tivesse tempo, a gente poderia estudar um pouco essa palavra de escutar, It's an ouvir, It's an ouvir important a palavra. symbol. É uma simbologia importante. An ear, Um ouvido, let me do this.
Vou fazer isso aqui. So here's an ear. Aí está um ouvido. An ear Um ouvido is a heart, é um coração. and a heart E um coração is 1/3 of your nature. é 1/3 da sua natureza. I want to put lower. Lower, inferior. So put natureza, inferior. It goes first nature. Inferior, that's why natureza. N-A-T-U-R-E-Z-A. So it's Natureza inferior. it's the third part or É- the inferior part of your E nature. a terceira parte da sua natureza são as partes inferiores, Paul calls it your flesh. que Paulo chama da sua carne. Remember we discussed this earlier. Você lembra que na palestra anterior a gente discutiu isso? An ear Um ouvido is a symbol of a heart. é uma simbologia do coração. By the way, it's also a symbol E também, a propósito, também é símbolo of an eye. de um olho. An eye, an ear, a heart, all the same. O olho, o ouvido e o coração, tudo é a mesma simbologia. So they're required to hear the word of the Lord, Então eles são obrigados a ouvir a palavra do Senhor, which is the gospel message, que é o evangelho, a mensagem do evangelho, which is going to resurrect these bones. que vai ressuscitar esses And ossos. how do you do it? E como é que você ressuscita esses ossos? Through prophecy. Através da profecia. This is one of the clearest passages to prove Essa é uma das passagens mais claras para provar that the everlasting gospel que o evangelho eterno, that takes dead people que toma pessoas mortas and makes them alive, e transforma em vivos, we call it a revival message, nós chamamos disso uma mensagem de reavivamento, is prophecy. é a profecia. So Ezekiel's going to fulfill his command, Ezequiel então vai cumprir o seu comando, a sua ordem, and he prophesies unto them. e ele começa a profetizar para eles. And when he does that E prophesying, quando ele faz essa profecia, what happens? o que acontece? Do they come alive? Eles estão vivos? Eles ficam vivos? No, Não. they remain dead. Eles ainda continuam mortos. But there's a shaking. Mas existe uma sacudida, uma Did you sacudidura. Você sabia? When there's a prophetic message, Quando existe uma mensagem, quando chega uma mensagem profética, which is the gospel, que é o evangelho, it's going to shake God's church. ele vai sacudir o povo de Deus. That's why they said of Paul, Por isso que eles falam para Paulo when he comes somewhere, que quando ele chegar em um lugar, he turns the world upside down ele vai virar o mundo de cabeça para baixo, because he had the gospel message too. porque ele também tinha a mensagem do evangelho. During this shaking, Durante essa sacudidura, things happen to these bones. algo acontece com esses ossos. It's the creation É a criação, of Adam, é a criação de Adão, where he gets formed no qual ele está sendo formado from the inside out. de dentro para fora, Bone, sinew, muscle, flesh. ossos, músculos e pele. That's why we call it reform, because you're reformed. Por isso nós chamamos de reforma, porque você está sendo reformado de osso, músculo e pele. So they don't have any breath in them. E eles não têm nenhum fôlego, alento dentro deles. What does God have to do with Adam? O que Deus vai ter que fazer? O que Deus fez então com Adão? Breathe into him the breath of God. Ele teve que soprar o alento de Deus. That's prophecy, by the way, Isso é profecia, irmãos, a propósito. because here it's the same thing. Porque aqui é a mesma coisa, Verse 9, versículo 9. it's going to have another prophecy. Vai ter outra profecia. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. In this story, it's wind. Nessa história, irmãos, é vento. So we want to say Então nós queremos dizer that wind que o vento, or rain ou a chuva, is a symbol é uma simbologia of the Holy Spirit. do Espírito Santo, IS. So here's this wind that's going to be put into these people, Nós vemos aqui esse vento que vai ser colocado nas pessoas, and it's done through prophecy. e é feito através de profecia. Often when we think about the wind like this, Geralmente, quando nós pensamos sobre vento dessa forma, nós pensamos, you've seen it personified as a man você vê personificado como um homem, blowing soprando or speaking. ou falando. So there are these words Então, existem essas of palavras, prophecy ou profecia, which make these people come alive. que faz que essas pessoas se revivam, se transformam vivas. This has to be the everlasting gospel. Isso tem que ser o Evangelho Eterno. And I don't know if it's been brought up yet, Eu não sei se alguns dos outros já comentaram ainda. but the second prophecy begins in verse 9, A segunda profecia começa no versículo 9. We have not and talked about that. and it ends in verse 11. E termina no verso 11. So verses 9 to 11 Versículos 9 ao 11
deal with the resurrection of this group of people. fala sobre a ressuscitação desse grupo de pessoas. So we have 9/11, Nós vemos aqui então uma simbologia de 11 de setembro, which is not 9/11, a coincidence. que isso não é uma coincidência. We could show you 3 or 4 different 9/11s throughout Scripture. Nós podemos mostrar para vocês 3 ou 4 exemplos onde nós vemos essa simbologia de 9 e 11, 11 de setembro. So how do we make this seed come Co- alive? Então, como nós fazemos essa semente se transformar viva? Has to receive the everlasting gospel. Ela tem que receber o Evangelho eterno We're giving it here, the 3 steps. e que vai passar essas 3 etapas. It grows Ela cresce after germination. depois de germinar. Here it is under the soil. Aqui está debaixo do solo, está enterrada. In Mark chapter 4, verses 28 and 29, Marcos capítulo 4, versículo 28 e 29, it's going to show you in 3 stages. vai te mostrar em 3 etapas que cresce. It says first the blade, Primeiro o blade, o cabo, né, o tronco, a erva, primeira erva, then the fruit, depois os frutos, and then it says espiga, e depois o grão de... we'll read the verse in a moment. Let me just get it, because in Portuguese it's a little different. We'll read the verse in a Ele moment. vai ler já isso aqui no segundo. So first the blade, Primeiro, which is a stalk or hay, primeira blade, que é o cabo, a erva, stubble is like a little... Stubble is what you get at the end when you throw it away. Ok, o bagaço? Hay. Não. O rei, a espiga que faz, o rei é aquele que você dá para cavalo para comer, como é que chama aquele? Feno, rei é feno. First the blade, then the fruit, Depois primeiro o blade, né, depois o fruto, then the mature fruit. depois o fruto maturo. So you can maduro. see growth. Nós podemos ver crescimento. So let's read chapter 4, verse 28. Mark. Capítulo Capítulo 4, versículo 28 de Marcos capítulo 4, versículo 28. I have it here already all marked. Okay. But I just couldn't remember the word. Porque a terra por si mesmo, sou Marcos capítulo 4, versículo 28. Porque a terra por si mesmo frutifica primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. So what we want this to show us O que nós queremos que isso nos mostre? is this growth in grace. Esse crescimento em graça. This line showed us an increase of information. Essa linha nos mostra um aumento de conhecimento, de informação. This line or this concept Essa outra linha aqui em cima que estamos falando, esse conceito nos mostra, is not showing us improvement. não nos está mostrando crescimento ou melhoramento. Desculpa, melhoramento. Melhoria. It's showing us purpose. Nos está mostrando um propósito. So the whole purpose of this O propósito total disso aqui was here é aqui no final, to receive the fruit. receber os frutos. This was the purpose of growth Esse foi o propósito do crescimento. because God wants to demonstrate something. Porque Deus quer demonstrar algo. What he does not want to O demonstrate que Ele não quer demonstrar is perfection é perfeição. because this is the perfect seed Porque aqui uma semente perfeita, and the perfect blade é uma erva perfeita, and the perfect fruit, é fruto perfeito, espiga perfeita, but they're not mature. mas eles não estão maduras. This imagery, Esse exemplo que estamos usando, essa simbologia, God is trying to show us something different. Deus está querendo mostrar para a gente uma coisa diferente. He's trying to show us Ele maturity. está querendo mostrar para a gente amadurecimento. And maturity E amadurecimento is not perfection não é perfeição, in the sense that we use it. no senso que nós usamos. Because we use perfection Que nós usamos o termo perfeição in relationship to how many sins you're doing. em relacionamento a quantos pecados eu estou fazendo. So what we've shown, O que eu estou mostrando aqui, when we think about the everlasting gospel, quando nós pensamos no Evangelho Eterno, 3 steps: 3 etapas. sanctuary system, O sistema do santuário, righteousness a justiça, is in 2 parts: está em 2 etapas. justification, sanctification, Justificação e santificação, followed by glorification. seguido por glorificação. In fact, glorification is also the righteousness. It's the 3rd step. No caso, glorificação também é a justiça, que é a 3ª etapa. I didn't go into that because I was making a different point. Eu não entrei muito em detalhe nisso, porque eu estava falando outro ponto sobre isso. The righteousness by which you're justified is your title. A justiça no qual você é justificado é o seu título.
The righteousness by which you're sanctified is your fitness. A justiça na qual você é santificado é a sua aptidão, a sua fitness. You become fit Você está apto at the beginning of your journey. no começo da sua jornada. Sanctification is nothing more than continual justification. Santificação não é nada mais do que você simplesmente está continuando justificação. Consistency. Consistência No improvement or growth. não é melhoria ou crescimento, But the Bible speaks about growing in grace. mas a Bíblia fala em crescimento em graça. Going from glory to glory, going from strength to strength. Você vai de glória a glória, de força a força. There's two things that are being brought to view there. São duas coisas que estão sendo trazidas aí. It's not improvement, Não é melhoria, it's increase of information. é um aumento de informação, de conhecimento. What we would call O que nós chamaríamos de increase, aumento, A-U-M, I'll just leave it there, É, of conhecimento. knowledge. conhecimento, C-O-N-H. An increase of knowledge Um aumento de conhecimento is this line of sanctification. é essa linha de santificação. An increase of knowledge E um aumento de conhecimento is not some theoretical thing. não é algo assim teórico. When the Bible speaks Quando a Bíblia fala about knowing God, sobre conhecer a Deus, do we understand what that means? a gente entende, será o que significa, o que significa isso? The word know A palavra conhecer means intimacy between a man and a woman. significa intimidade entre o homem e uma mulher, When they become one flesh. onde eles se transformam em uma carne só. That's why the Bible says Adam knew his wife. Por isso que a Bíblia diz que Adão conheceu a sua mulher. It means they had intimacy. Quer dizer que eles tiveram intimidade. So an increase of knowledge Então, o aumento de conhecimento is an intimate relationship that you have with God. é uma relação íntimo no qual você tem com Deus. That like marriage Como seria num casamento, just gets better day by day. que melhora dia a dia, fica melhor. As you get to know your spouse better. Ao você continua conhecendo a sua esposa melhor, But the growth mas o crescimento also symbolizes another truth. também nos simboliza uma outra verdade. It has a symbol of maturity. Tem uma simbologia de amadurecimento. And it's this one here E esse aqui, do amadurecimento, that's catching people out. que está pegando as pessoas estão tendo desconforto. So we wanna Não, spend- catching like they are falling into Yes, they're getting caught off guard. Ok, eles não estão caindo não estão conseguindo perceber essa diferença. They're having a Ele misunderstanding. tem um mau entendimento. So we're going to discuss this at length. Nós vamos estudar isso aqui em profundidade. So this is what we've covered so far. Isso foi o que a gente já cobriu até agora. And am I running out of time? Não, é, Okay. 57 minutes. I've Three still more got some minutes. more time. Ok. Hã? I'll carry on until you drag me off. So I want to show a different story. I want to do a different story here, a different Ele image. quer mostrar uma outra imagem aqui agora, And it's going to lead me into another truth. que vai me levar para a gente para outra mensagem, para outra verdade. So listen to the story correctly. Eu quero que vocês escutem então a história com atenção. I apologize. My 57 minutes. my artwork isn't the best. I do realize that. I'm Ok, sorry. ele está falando que we have Marco here, so it makes you a little bad. Ele está So- pedindo desculpa porque o desenho dele não é tão bom. Aí eu falei assim, tem um Marco aqui, fica meio difícil, né, comparar. Okay, so here's this woman. Aqui está uma mulher, And unlike my picture, she's extremely beautiful. aqui tem uma mulher, não parece nada com essa mulher aqui, mas ela é realmente muito bonita. She's a beautiful woman. Ela é uma mulher muito bonita, não tem nada a ver com essa foto aqui. Unfortunately, Infortunadamente, she's vain. infelizmente, She has vanity. she has what? Vanity. Or Vanity, vain. ela tem vaidade. Vaidade, V-A-I-D-A-D-E. She has pride, Ela tem orgulho, self-exaltation. autoexaltação. She thinks she's something. Ela acha que ela é algo. Now, it's okay for the women today É normal para uma mulher hoje. because you have your phones nowadays to do all the work for you. É uma mulher mais fácil hoje que as mulheres. Nós temos o telefone que dá para fazer todo o trabalho para você. When I was growing up, we used mirrors. Na minha época eu estava crescendo, as mulheres tinham que usar espelho. A gente tinha que usar espelho para ver como é que está se parecendo. But thousands of years Mas ago, muitos anos atrás, milhares de anos atrás, they didn't have phones eles não tinham telefone, and they didn't have glass, eles não tinham um espelho, but they did have mirrors. mas eles tinham um espelho. And this woman
E essa mulher, she can't live without her mirror. ela não consegue viver sem o seu espelho. So here's her mirror. Aí está o seu mirror, o espelho. So it's a mirror, just M. É, espelho, não, I, espelho. So here's the mirror. Aí está o espelho. Espelho, Com I em inglês. Okay. So here's a mirror. Aqui está um espelho. What's the purpose of the mirror? Qual é o propósito de um espelho? It's to reflect É para refletir the woman. a mulher. We're not into fairy tales, are we? A gente não está muito em conto de fadas, né? A gente não acredita muito em conto de fadas. But there's a fairy tale that deals with this. Mas tem um conto de fadas que fala sobre isso. If I started it, you'd all know it. Then I'd catch you, say, "Oh, you listen to fairy tales." Se eu começar a falar qualquer, vocês vão dizer, vocês estão escutando conto de fadas, né? I wasn't an Adventist when I was a boy, so I've got. Ele não era adventista quando ele era novo, então ele assistiu vários desses contos de fadas. So we know what the story says, what the woman says to the mirror. Então a gente conhece aquele conto de fada que a mulher fala para aquele espelho. Mirror, mirror, who's the most beautiful woman? Espelho, espelho meu, quem existe mais bonita do que eu? So let's do this. Here she is. Is this woman real? A pergunta é, será que essa mulher aqui é verdadeira? Yes. É, Is sim. this woman real? Será que essa mulher aqui é verdadeira? No. It's No. a copy of the woman. É uma cópia da outra mulher. Now the word copy A palavra cópia isn't really found much in the scriptures. não se encontra muito it's not found, right? No, they Não se encontra muito nas I'm not saying escrituras. ever. Eu não but estou not querendo dizer often. nunca, mas não é muito frequente. There's a different word that's used, É uma palavra diferente que é usada. and it's an image. Fala que é uma imagem. So here's the image. Uma imagem. So this is an image of the woman. Então isso aqui é uma imagem da mulher. So this mirror Então esse espelho begins to take on all the properties or characteristics of the woman. começa a pegar todas as propriedades e características dessa mulher. So this mirror Então esse espelho, now becomes an image of vanity. então esse espelho agora se transformou numa imagem de vaidade. This woman repents one day, E essa mulher um dia se arrepende. and she decides to give up the mirror E ela decide, eu não quero mais, né, ter esse espelho. and forget about her beauty. E esquecer sobre a vaidade, sua beleza. Because there's a call made. Porque existe um chamado feito They say we need equipment que nós precisamos de um equipamento for our building project. para que possamos construir o nosso projeto. And so the women Então a mulher are going to give their mirrors vai dar os seus espelhos for the building project. para o projeto poder ser construído, ser feito. Because thousands of years ago, Porque milhares de anos atrás, mirrors were not made of glass, que os espelhos não eram feitos de vidro, they were made of metal eles eram feitos de metal, that was polished. que eram polidos. So there's this polished piece of metal Então existia esse metal polido, that they need for the building que construction, eles precisam usar esse metal polido para construir algo. and they're going to give up their mirrors. E elas vão dar os seus espelhos. And here's this poor mirror, Está esse espelho feinho, né, poor, think it's doing its good job, pensando que está fazendo um bom trabalho. and it doesn't realize it's now full of vanity. Ele não percebe que agora está cheio de vaidade. It looks at itself as so beautiful. A princípio, né, parece que ele está tão bonito. So here's this beautiful mirror, Então tem esse espelho bonito, because it's still got reflection of the woman in its porque, heart. porque ainda tem a reflexão da mulher dentro do coração dele. And now it's going to have the living daylights hammered out of it. Agora ele vai sentir de todas as formas sendo martelado. So I'll use the symbol of a Eu hammer. vou usar aqui um símbolo de um martelo. This hammer Esse martelo is going to come and destroy e this mirror. vai vir destruir esse espelho It's going to smash it up. e vai esmagar esse espelho. And this mirror doesn't know what's happened to it. E esse espelho não tem a mínima ideia do que está acontecendo com ele. So now this mirror Agora esse espelho, has gone through this destructive process. passaram por esse processo destrutivo, It's going to be now changed. vai ser agora mudado. And we call that E nós chamamos disso de conversion. conversão. So this mirror that was full of self-pride Então esse espelho que estava cheio de auto-orgulho e exaltação is going to be converted vai ser convertido by this hammer por esse martelo into something else. em algo diferente. So in our story, Na nossa história, we're going to go backwards, but I'll put it here in nós this vamos way ter in que a minute. voltar, mas ele vai botar por aqui nesse momento.
So it's going to be destroyed vai ser destruído, and it's going to be converted. vai ser convertido. Does everybody know what it gets converted to? Who's get- What it gets converted to? Você sabe o que esse espelho vai ser convertido? Em que vai ser convertido? I know lots of us do. A vase. A vase, será Good. vase? Um vaso So it gets converted vai ser convertido num vaso, to this container. nesse receptáculo, And its job function in life e a before função dele antes era was to look at beautiful women. para mostrar mulheres bonitas. And now its job Agora o seu trabalho is to hold water é receber água ou conter água to wash the feet of dirty men. para lavar o pé de pés sujos. What a change in life. Ora, que mudança de vida. Talk about coming down. Olha ver como o fato de você regredir, né? It had such a good job, Ele tinha um trabalho tão bom, and now it doesn't do anything except wash people's agora feet. não faz nada, simplesmente lavar o pé de pessoas. And these are ugly, dirty men. E esses são homens feios e sujos, pés sujos. And when they made this, E quando eles fizeram isso, they didn't polish it up so they could see their reflection, eles não poliram completamente para que os homens não pudessem ver o seu reflexo, but it was just cast or beaten mas simplesmente foi martelado, foi amassado into this pot, e foi moldado nesse pote which we call the laver. que nós chamamos do laver. No santuário, as bacias. And its purpose is to wash or cleanse the priest. O propósito dessas bacias era para lavar os pés dos sacerdotes. So what we want to see here O que nós queremos ver aqui starts off its life like this. começa a sua fancy vida life. como sendo uma vida muito gloriosa, uma vida boa, Gets converted. se converte. How long did it take? Quanto tempo demorou para se Was it converter? an instant? Será que foi instantâneo? No. Não. It was a process of time. Foi um processo de tempo. We go from the literal to the symbolic. Nós vamos do literal para o simbólico. Now, watch what I've just done, Agora eu quero que vocês prestem atenção no que eu terminei de because fazer. we said Nós falamos you're a sinner, que você é um pecador, you're going to be justified, você vai ser justificado, then sanctified. depois santificado. And I said, are we evolutionists? E perguntei para vocês, será que nós somos evolucionistas? You all said no. Vocês falaram que não. So I said, justification is the work of a moment, Então eu falei que justificação é o processo do trabalho do momento, a creative event. um evento criativo, But now, criador. I'm saying conversion. Agora eu estou falando sobre conversão. I'm trying to choose my words carefully. Eu estou tentando usar minhas palavras de forma correta e cuidadosa. Is a process. A conversão é um processo. And what I want to show is this. O que eu quero mostrar para você é, From here daqui do espelho to here até a bacia, takes time. demora tempo. And we need to understand this about our gospel message Nós precisamos entender isso sobre nossa mensagem do Evangelho. when we talk about prophecy. Quando nós falamos de profecia, Here, aqui na bacia, you are justified. você está justificado. Here, you went through a process of conversion. Aqui você está entrando no processo de conversão, Sin. de pecado, pi. You're a sinner. Você é um pecador, You went through a process. você passou por um processo, Sin stops. o pecado para, P-A-R-A-R. That sin stops. Stops, é parar, é P-A-R-A-R. Parar. Sin has stopped. O pecado parou. And I want to explain this in my next Eu vou presentation explicar para vocês na próxima apresentação. as we draw our message, as we draw our line on the message, because we have a misconception about it. À medida que nós continuamos colocando a nossa mensagem numa linha, porque nós temos às vezes um mau entendimento disso. Has the mirror stopped being a mirror? Será que o espelho deixou de ser um espelho? The mirror O espelho was full of what? estava cheio de quê? Vanity. De vaidade, Full of this woman. cheio dessa mulher, And he got beaten out of the mirror, no qual foi amassado e batido, and there's no remnant of the woman left. e não tem mais nenhum remanente dessa mulher sobrando. Pride, vanity has been swept out, O orgulho, a vaidade foi completamente tirado, beaten out of it. foi batido, esmagado. So there's no more sin. Então não existe mais pecado. When there's no sin, Quando não existe mais pecado, you're not wrong. você não está mais errado. If
If you're not wrong, Se você não está errado, you now have hatred in your heart agora você tem então inimizade against Satan, contra Satanás, which is love for God, que é amor a Deus, which is que é justification justificação by faith. por fé, pela Here fé. you are, you're just, Aí você está justo, justificado, and you're a pot, e você é parte a laver. da bacia. So here you are, Aqui você está fully justified, completamente justificado, and you're a pot. e você já é parte, Now here's this pot. são pote, você já é bacia. The pot thinks to itself the next day, O pote no próximo dia, what does it happen to the pot again? the pot's going to think to itself, Ok, a bacia vai começar a pensar para si mesmo no próximo dia. think I'm going to change my job. Eu acho que eu vou tentar trocar meu trabalho. Do pots think? Você acha que a bacia vai pensar? They don't. Eles não pensam. So what's it going to be the next O day? que ele vai ser o próximo dia? A pot. Uma bacia. Is the pot going to get better? Será que o pote vai ficar melhor? Is it going to become a bigger pot? Será que vai ficar um pote maior? A more fancy pot? Ou um pote mais bonitinho? No. Não. It stays the same Ele continua sendo um pote, for the rest uma bacia. of its mortal, potly life. Ele vai continuar pelo resto da sua vida de bacia sendo o mesmo. It stays a pot and it ends a pot Ele começa, ele é um pote, uma bacia e termina como uma bacia. until pots are not needed anymore. Até que chega um ponto que as bacias não são mais necessárias. This is what sanctification is. Isso é o que santificação é. And we're going to introduce one more step into our message E nós vamos introduzir mais um passo na nossa mensagem, because we need to factor in this conversion process. porque nós temos que botar entender o que significa, ou botar em fator essa conversão. We have the mirror, Nós temos o espelho, the hammer that converts. nós temos o martelo que vai converter as pessoas. Conversion means you change the purpose. A conversão quer dizer você muda o propósito. Purpose is not now reflecting beautiful women. O propósito que era antes de refletir beleza, It's a humble work to wash the feet of dirty agora men. se converteu num trabalho humilde de lavar os pés das pessoas. Comes from vanity to humility. Você sai de vaidade para humildade, humilhação. And it stays humble for the rest of E its você life. se continua humilde pelo resto da sua vida. If you and I Se eu e você, actually lived no caso, vivermos this real life story, essa história verdadeira, ou se isso fosse verdade nessa história, which at one level is a parable, num caso, num nível que eu estou falando, significa uma parábola, but it really happened. mas de forma real acontece. If you took this mirror and personified it, Se você pegasse esse espelho e se personificasse como sendo o espelho, because this is you porque aqui representa você and this is you, e ali representa você, if you really intellectually understood this se você de uma forma intelectual entendeu isso, and experienced it, e você também experimentou isso, from this point here, a partir desse ponto aqui, you would never do sin again. você não vai fazer mais pecado. You would just grow in grace. Você simplesmente vai crescer em graça. You'd pass test after test Você passa teste após teste, until God says, até que quando Deus chega, no more tests, chega de prova, chega de testes, because now you are mature. porque agora você já está maduro. And maturity means ma- you can get into heaven, E amadurecimento quer dizer que você pode ir para o céu. and He can now trust you, E agora Deus pode confiar em você. and so can everyone else. E também como todos os outros podem confiar em você. So, what I've tried to describe, Então, o que eu tentei aqui descrever, even though it may seem relatively straightforward for some of us, talvez isso pode parecer para alguns de nós até simples, né, e sem muita complicação, is a very sophisticated message é uma mensagem muito sofisticada, that is deceptively simple. que também é simplesmente deceptiva, que pode te causar... Enganosa. É enganosamente simples. And what you mustn't do, O que você então tem que fazer, which some of you are inclined to do, que alguns de vocês às vezes está tendente a fazer, because I've ou been watching, inclinado a fazer, because I've been watching you, porque eu estou prestando atenção em vocês aqui, is start to get tired começar a ficar cansado. and say, "This is just simple. Isso Get on aqui to é the tão- interesting stuff." Isso aqui é tão simples, né? Porque você não chega logo no que importa, no interessante. Let me say this: Eu vou dizer uma coisa para você. in our movement, No nosso movimento, as a group, como um grupo, as a corporate body, como um grupo corporativo, we're now at the interesting bits.
Nós estamos agora no movimento bits, like bits. pieces of information, Ok. or events. Ok, temos agora vários movimentos, eventos interessantes que está para acontecer. The 45th president, O 45º presidente, our re-evaluation of who the king of the south is. uma reavaliação nossa de quem é o rei do sul. We're at the third step almost. Nós estamos perto desse terceiro teste que está se aproximando. The wheat and the tares are about to be separated. O joio e o trigo estão prestes a ser separados. All interesting stuff, Tudo isso parece ser coisas interessantes, but people are making mistakes mas as pessoas estão fazendo erros, equívocos, because they haven't understood porque eles não entenderam these truths. essas verdades. Because when they were given Porque essas verdades, quando foram dadas 5 years ago, 4 years ago, 3 years ago, 5, 4, 3 anos atrás, today even, até hoje e agora, people think I've heard this all before, eu falo assim, as pessoas dizem, não, eu já escutei isso antes. and they shut down. Eles fecham-se. And when the punchline comes, E quando chega assim, o movimento da verdade, a ponto mais importante, o clímax, in the French they call it a coup d'état. no frente ele chama coup d'état. Como? Golpe de Estado? I don't know. Coup d'état? Coup d'état means is a what? French word. I don't know how you translate it into Okay. Portuguese. They said a state when the state overtakes. Yep. Yeah, golpe de Estado. É isso It- mesmo. Hã? Estado. Ok, golpe de Estado. Tá bom. It's sudden destruction. É uma destruição repentina And a coup d'état e um golpe de Estado is the end é o final of a process de um processo that's been under the surface for a Que- long while. que estava debaixo da superfície por um grande tempo. All the signs were there to see. Todos os sinais estavam lá para serem vistos. The newspapers reported about it. Os jornais falaram já sobre isso. But everybody was having a good time, Todo mundo estava tendo um bom tempo, um bom momento, and nobody wants to believe it. e ninguém queria acreditar. Then suddenly, Então, de repente, when the military take over from the government, quando os militares tomam And you o think- poder do governo, how did that happen? você, ué, como isso aconteceu? It's because you weren't paying attention. Porque você não estava prestando atenção. And I'm saying this O que eu estou querendo dizer in é, a really serious fashion. de uma forma muito séria agora. If you can't conceptualize these thoughts, Se você não consegue conceptualizar esses pensamentos, essas ideias, if you don't understand the work of the gospel, e você não consegue entender o trabalho do Evangelho, how these 3 steps relate to one another, como essas 3 etapas estão relacionadas uma com a outra, how sanctification como santificação, symbolizes consistency, que simboliza consistência, growth, crescimento and maturity, e amadurecimento, independently and all at the same time, independente e também tudo ao mesmo tempo, you're going to have a coup d'état in your experience. você vai ter um golpe de Estado na sua experiência. When the end happens, Quando o fim acontecer, suddenly and decisively, de uma forma repentina e decisiva, you're going to get swept away. você vai ser derribado. And it shouldn't come as a surprise. E não deveria vir como uma surpresa. Because if I was observing you Porque se eu estivesse aqui observando você, and we were talking e nós estivéssemos conversando over the days, weeks, months, and years, durante os dias, semanas, meses e anos, I'd say to you, eu diria a você, when you're going to be destroyed here at the end, eu diria que você, quando você seria destruído aqui no final, don't you remember what I said? você vai chegar no final, ah, você não lembra quando eu te falei isso? And you wouldn't listen. E você não queria escutar? Remember I said, study more, E lembra que eu falei para você, estuda um pouco mais? and you were too busy. E você estava muito ocupado. And at the prophecy schools, I had to keep on nudging you because you kept on falling E asleep. na escola profética eu tinha que ficar te cutucando porque você estava dormindo lá na hora. But you said E você falou, you were an assistant in the kitchen and you had to do some work. e você estava na cozinha me insistindo que você deveria fazer um trabalho. And I said, don't you remember, you should have been like Mary, not Martha. Lembra que eu falei para você, você não devia ser como Maria, mas não como Marta, se preocupando com o trabalho? At the third step, Na terceira etapa, you're going to get your whole list of excuses out. você vai receber toda a lista das suas desculpas que você deu. And it's like paper money. E é como se fosse papel que valesse dinheiro. It's not worth the money it's written on. Não vale nada do que está escrito ali, não vale dinheiro nenhum do que está escrito Your ali. excuses will have no weight As suas desculpas não vão ter nenhum peso, because in the judgment, porque no dia do juízo, someone's going to come up alguém vai chegar aí, and they're going to systematically explain every failure that you've made. ele vai chegar de uma forma sistemática, mostrando cada falha, cada dificuldade ou erros que você teve. And after 3 or 4, E depois de 3 ou 4, you're going to shut your ears and say, I don't want to hear anymore. você vai fechar seus ouvidos, eu não quero escutar mais. As your world caves in upon you.
como o seu mundo começa a cair em cima de você. Because at the third step, Porque no terceiro etapa, you're going to ask você vai perguntar, to be put in a place of safety and refuge. você vai querer pedir de ser colocado num lugar de refúgio e salvação. Do you know everybody's going to seek that? Você sabe que todos estarão buscando por esse refúgio, esse And lugar they're de segurança. And everyone's going to get it. E todo mundo vai receber Those wicked people aqueles ímpios, are going to cry to the rocks. eles vão gritar às montanhas. What are they going to cry? E o que eles vão gritar aos ímpios às montanhas? Save us. Nos salve, Shield us. nos proteja, Bury us nos enterre from the sight of the Lamb, do cordeiro, da vista, da visão do cordeiro, because he's now come to destroy us. porque ele está vindo agora para destruir a They're gente. seeking for a place of refuge Eles estão buscando por um lugar de refúgio. when their sins Quando os seus pecados, come up before them quando os seus pecados são mostrados na frente and they deles, have no more excuses left. e eles não têm mais nenhuma desculpa para dar, But there's another group of mas vai people. existir um outro grupo de pessoas They're also going to be hidden que eles também estarão escondidos in the day of destruction. no dia da destruição. It's brought to view in the book of Zephaniah Está trazendo isso se falado no livro de Sofonias and other Old Testament prophets. e também dos outros profetas do Velho Testamento. They're going to be hid, Eles vão ser escondidos, as it were for a while, como se tivesse por um tempo, in the day of the Lord's vengeance. como se fosse no dia da vingança do Senhor. And all of this E tudo isso is connected to sanctification. está conectado com santificação. First the blade, Primeiro a erva, then the fruit, depois a espiga, then the ripe fruit. depois o fruto. Because when that fruit Porque quando esse fruto is cut, está sendo cortado, esse grão cheio está At the sendo cortado harvest, na colheita, where does this fruit go? para onde esse grão cheio, esse fruto vai? It gets beautifully handled Ele está de uma forma bonita, ajeitada, está sendo ajeitado ou colocado into a beautiful bouquet or a basket num lindo buquê ou dentro de um vaso and gets put into the garner. e está sendo colocado no celeiro. Garner is a word for a barn. O celeiro é um celeiro, Remember I spoke garner. about barns before. Você lembra que um curral, barn, é onde você põe as coisas. The barn O celeiro is the place of refuge é o lugar de refúgio in the day of the Lord's vengeance. no dia da vingança do Senhor. And that's what each of us needs to aim for. E isso é que cada um de nós temos que apontar e lutar para estar nesse lugar do celeiro celestial. You do not have to be wicked. Você não precisa ser ímpio. You can be wise. Você pode ser a sábia, fazer If parte you das choose sábias, to. se você toma essa decisão. We said, Nós dissemos, Genesis 3:15, Gênesis capítulo 13, versículo 15, I will put what? falou que eu colocarei o quê? Enmity, Inimizade, hatred ódio into your heart no seu coração against Satan, contra Satanás. which means O que significa he's going to put love into your heart que for ele vai God. colocar amor no seu coração a Deus. O seu amor vai ser direcionado a Deus. Some people's lines, Algumas lines, algumas pessoas, a vida de algumas pessoas, a linha de algumas pessoas, they look like that. a linha de uma pessoa pode ser assim. Some of them look exponential. Algumas outras parecem exponencial. Some of us Alguns de nós look like this. parece assim. They almost flatline. É quase uma linha reta, uma linha sem crescer, platô. When I mean flatline, O que eu quero dizer uma linha reta it's like when you're having a heart attack and they say he's é flatlining. quando você tem um ataque cardíaco, sua linha, seu batimento cardíaco começa a ficar reto. You might look almost dead to other people, Você, para as pessoas, pode parecer até morto, but God knows. mas Deus sabe. It's not about how much information. Não é com respeito a quanta informação, It's not quantity that's important. não é a quantidade que é importante. With God, it's quality. Para Deus, o que é importante é a qualidade, Or motivation, ou a motivação, or where your heart is. onde o seu coração está. Because when He tests you, Porque quando Ele te testar, the Lord is not going to test o Senhor Deus não vai te testar how many laws you kept, quantas leis você guardou, how many rules you followed. ou quantas regras você seguiu. Because I can assure you Eu posso te dizer com certeza that if we were really good, que se nós fôssemos muito Careful. bons, cuidadosos, we could go to the world nós poderíamos ir ao mundo and we could get the best that the world can offer e podíamos conseguir tudo de bom que o mundo pudesse oferecer para gente and match Him to the best of all of us. e igualar com o melhor de todos que nós temos aqui. If I said, find the best Christian in this room, Se eu falar assim, pegue os melhores cristãos aqui dentro dessa sala, the person in the world would win.
A melhor pessoa do mundo seria melhor do que o melhor aqui. Their conduct would be better than ours. A conduta deles seria melhor do que a nossa. We're not judged on our conduct. Nós não estamos sendo julgados pela nossa conduta. We're judged Nós estamos sendo julgados on the motivation of our conduct. no motivo, na motivação da nossa conduta. Whether you're one talent Ou talvez você tenha um talento, or 5 talents. ou 5 talentos. Whether you've got few gifts or many gifts. Ou que você tenha talvez muitos dons ou poucos dons. It doesn't matter. E não importa isso. What matters is what you do with those gifts. O que importa é o que você faz com esses dons. How you love them. Como você ama esses dons. You're going to be judged Você vai ser julgado on the love pelo amor that you have for God, que você tem a Deus. not the amount of information Não that you pela know about Him. quantidade de informação que você sabe. So, where we've got to at the moment Onde nós já chegamos aqui até agora, is I've given a broad basis of the everlasting gospel, eu dei para vocês uma noção bem ampla do Evangelho Eterno. and I may have explained it in a way that is unfamiliar to you. Talvez eu expliquei para você o Evangelho Eterno que talvez não seja muito familiarizado para você. For instance, putting the first and second together, Talvez colocando a primeira e a segunda junto. making the first a point in time and the second the whole time period. Colocando a primeira mensagem como só um ponto, mas a segunda mensagem como um período inteiro, Arriving to the third. até chegar à terceira. In our following presentations, Na apresentações seguintes que teremos, we're going to deal with this issue of the third, nós vamos tentar lidar com esse assunto da terceira, which at the moment I'm identifying as a point. que agora no momento eu marquei somente como uma linha, como um ponto. We're going to deal with this process of conversion, Nós vamos também falar sobre esse processo de conversão. and then we're going to start understanding Nós também vamos começar a entender the interaction between the gospel messages, a interação das mensagens do Evangelho, first, second, and third, primeira, segunda e terceira. and see how they interact one with E another, vamos ver como elas interagem com cada um de nós, so that we can begin to understand para que nós possamos começar a entender how justification by faith, the first step, como justificação pela fé, a primeira etapa, is the third step in truth. também é a terceira mensagem em verdade. The first and the third step are the same. A primeira e a terceira são a mesma. So we want to deal with that. Então nós vamos lidar com isso, We want to deal with this growth, nós vamos lidar com esse crescimento, this maturity. esse amadurecimento. We're going to try and tackle some issues about the harvest, Eu também vamos tentar tratar um pouco dos assuntos relacionados com a colheita, so that we might have clarity on these issues para que nós possamos ter clareza nesses assuntos. as we approach, Ao aproximarmos, and we're approaching it very e rapidly, estamos aproximando muito rapidamente, the moment where we're going to be cut no short. momento que nós seremos cortados. Let's close with Curtos. prayer. Vamos terminar com a oração. Heavenly Father, Querido Pai que estás nos céus, we thank you for your goodness and mercy. nós te agradecemos pela sua bondade e misericórdia, Lord, you have developed a perfect plan, que o Senhor desenvolveu um plano perfeito, but it's framed in a way that many of us are unfamiliar with. mas está moldado de uma forma que muitos de nós não estamos acostumados. Help us to not be like the disciples Ajude, Senhor, que nós não possamos ser como os discípulos, who couldn't hear what Christ was telling them que não podiam escutar aquilo que Cristo estava falando para eles. because of their education. Por causa da educação que eles tiveram, The things never made sense to them. as coisas nunca tiveram sentido nenhum para eles. Help us Nos ajude, Senhor, as we grapple with a new understanding of the gospel message ao começando a entender o novo entendimento do Evangelho eterno, that's not new. que não é o Senhor, It's been in your word for millennia, não é nada novo, mas sim algo que já estava no milênio por vários anos. but now the Holy Spirit Mas agora o Espírito Santo is shining light upon your word, está trazendo luz para a sua palavra. and we want that light E nós queremos essa luz to shed into our hearts para que possa refletir no nosso coração, that we might be converted. para que nós possamos ser convertidos. May it be our heart's desire Nós pedimos que o nosso coração possa anelar as we begin to come to the end of this prophecy school. ao começarmos a chegar ao fim dessa escola profética. No matter what our past has been, Não importa qual seja o nosso passado, to allow you to bring that hammer para que possa permitir que esse martelo and the furnace e a fornalha to begin to beat and change us para começar a amassar e moldar e mudar-nos, so that we might be converted para que possamos ser convertidos and be sanctified. e santificados. Is our prayer in the name of Jesus. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amen. Amém.